isso aqui, para a gente ver a conexão. Tá vendo como é que é lúdico, né? Se a gente for pensar, é uma coisa gostosa, assim. A gente precisa embarcar nisso. Olha o que Mateus escreve no capítulo 4, versículo 16. Quando ele fala da chegada de Jesus, do início do trabalho de Jesus. Ele fala assim: o povo que estava sentado na treva viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Olha que interessante. Tudo é treva, mas um está sentado na escuridão. O outro é uma escuridão qualificada, é sombra de morte. Aí o Emmanuel escreve no livro Levantar e Seguir, o capítulo se chama Raiou a Luz. Aí eu vou ler rapidinho. Assim. O título é Raiou a Luz. Referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz, que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas, olha só, estacionados nas trevas, e para os que se conservam na região de sombra da morte. 2 grupos. Essa imagem fornece uma ideia geral da interpenetração de planos em todos os centros da vida humana. Na superfície do mundo desenvolve-se os que se encontram na sombria noite da ignorância. Olha que interessante. E esforçam-se os espíritos caídos nos resvaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando o dia sublime da redenção. Aqui o Emmanuel caprichou, né? Porque ele colocou muita informação numa frase. Nós lembramos, antes de Deus dizer haja luz, o que havia? Noite, treva. Aqui já está qualificando 2 tipos de treva. Treva da ignorância ou noite da ignorância, em que a pessoa vagueia sem rumo e permanece estacionada por vaguear sem rumo, e aquele que não está na treva da ignorância, não. Ele está caído no crime. Mas ele já tem consciência, mas peca contra a consciência e na presença divina. A parábola do filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e na tua presença. Contrariou aquilo que a consciência já apontava e na presença de Deus, num ato de afastamento voluntário de Deus. Então, 2 noites sombrias, mas a luz é uma só. A questão é que, para quem está na ignorância, Jesus é uma grande luz. Para esses espíritos que já experimentaram mais, já tropeçaram mais, já deram mais volta, essa luz aqui é a grande luz, é o sol raiando. Semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem de envoltório material, porque se estende também à grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do orbe, sem a indumentária dos homens encarnados. Ou seja, não está falando só de encarnado, está falando de todos os espíritos na Terra. Que é o que João fala. Essa luz ilumina a todo homem que vem à Terra. Agora, olha o que o Emmanuel vai dizer. O Mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Então, espírito que veio visitar a Terra também está sob a orientação do Cristo. Olha que interessante. Sua luz, a luz do Cristo, imortal, é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou os que resgatam
Os que se curam ou os que espiam, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. O dia. Caminho claro, iluminado. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Porque aí a luz se tornou conhecida porque o Verbo se fez carne. Quer dizer, Jesus se concretizou, né? Se tornou o mais concreto possível, encarnou. Interessante, né? Porque Bate tudo, né? Aí ele diz assim, Emmanuel, antes do Evangelho, podia haver grande sombra. Mas, com o Cristo, vibra. Olha que interessante. A claridade resplandecente de novo dia. Um novo dia. Agora, aqui tem uma coisa bonita, né? A outra pecinha do Lego para a gente juntar aqui. Se raiou uma luz quando foi criado a primeira criação, aqui nós temos um novo dia. Então nós temos uma nova criação. Vamos voltar nisso daqui a pouquinho. Uma nova criação que Jesus inaugura. Depois nós vamos ver o que é isso. Que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Essa mensagem é incrível, né? Algum comentário? Breve? Não. Bom. Aí, vamos ler uma outra aqui? Essa é incrível. Eu estou vendo de trás para frente, tá? Estou pegando lá do Emmanuel, porque a gente vai reconstruindo. Já estou mostrando o quebra-cabeça pronto, e nós vamos bagunçar para depois montar. No Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180, tem uma mensagem chamada Façamos Nossa Luz. Olha que interessante. Aí o Emmanuel diz assim, ante a glória dos mundos evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado círculo de ação. Nós estamos num cercadinho, ante a glória. Mas o Emmanuel é tão incrível, ele diz assim, se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. Não tem problema nenhum você estar num círculo limitado, em termos de possibilidades, se o problema fosse só de espaço. Por quê? Ele vai dizer, a casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Não é? Você pode morar numa casa enorme e estar deprimido, triste, sentindo solidão. E está numa casinha simples, humilde, tem sol, tem alegria, não é? Sol e alegria, e você experimenta a felicidade. Então o problema não é de espaço. Qual que é o problema? A angústia de nosso plano procede da sombra. Olha só. A angústia dos encarnados, a angústia de quem está na experiência terrena, não é da limitação em comparação com as esferas superiores. É da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, trevas que nascem da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, assaltam raciocínios e assaltam sentimentos.
A noite, que toma conta do sentimento, toma conta dos raciocínios, toma conta das consciências e obscurece tudo. Então, a sombra obscurece, dá angústia, etc, etc, etc. O resto todo mundo já sabe. Em meio da grande noite, olha o simbolismo, meu irmão, está voltando tudo. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Porque sombra no sentimento, no raciocínio e na consciência é escravidão. Você vira um joguete de forças. Acha que está escolhendo, mas na verdade você está sob determinismo. Está escravo. Não é? Então é preciso encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Olha isso. O nevoeiro é tão grande que se você não irradia uma luz, fica difícil te enxergar. Mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo. E nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Se você não irradiar a luz, você não é ajudado, nem consegue ajudar ninguém. Porque é o texto do Evangelho, um cego guiando o outro. Né? É indispensável, olha isso aqui, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Organizar e iluminar. É possível marchar valendo de luzes alheias. Olha só. Quer dizer, você pode caminhar com a luz do outro, de um outro. Orbitando um outro. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Você estava com a lâmpada, subiu, você fica no escuro. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho e aplica o pavio. Aí aqui ele começa a usar uma linguagem de candeia, da candeia da época, que era a argila, tinha um paviozinho, você colocava o azeite no pavio, acendia e aí iluminava. Ele está usando esse vocabulário, né? Aí ele diz assim: vale-te, pois, os luzeiros do caminho, mas aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade. Então, o que é o azeite? Serviço e humildade. E o pavio é a boa vontade. E acende o teu archote para a jornada. A tua própria luz. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria. Olha que interessante. Luz própria. Esclarecimento íntimo. De autoeducação. Agora aqui que vem bonito, olha. De conversão substancial do eu, está entre aspas, eu, ego, ao reino de Deus. Nós vamos falar um pouquinho daqui sobre isso, porque da questão da estreiteza, né?
Porque a escuridão tem a ver também com limitação, com estreiteza. E aí esse eu, entre aspas, aqui, esse ego, está ligado a isso. Então, conversão substancial do eu ao reino de Deus. Você pode falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em transe pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da vida. Todavia, avançar sem luz é impossível.